Éguas das primeiras colocações aí hoje, as duas éguas de melhor montada do campeonato. A gente procurou colocar uma na frente, outra atrás, manter o ritmo, observar cada uma na manutenção da regularidade, porque a égua às vezes ela fica em primeiro lugar, ela comanda a velocidade, então a gente tem que ver ela na reunião também. Então faz parte do julgamento a gente colocar os animais e agrupar eles para observar a manutenção do ritmo no decorrer da prova. Então, apartando as duas éguas aí da cabeceira, a terceira égua, uma égua de bom gesto, me agrada muito também. Não está pronta como as duas éguas das duas primeiras colocações hoje, mas ela tem que agrupar pelas éguas mais dissociadas aí, com melhor qualidade de combo também. E nós dividimos o grupo aí pela égua Alazã Marília, mesmo que ela não tenha a mesma dissociação das três primeiras, mas ela tem muita virtude na montada, essa égua de 4 lugares. E a quinta e a sexta colocadas, aonde aqui, mesmo que a égua Tordilha, ela tenha uma limitação um pouquinho na oscilação, isso acentuando no decorrer da prova, mas em contrapartida ela tem a dissociação melhor, o gesto dela é mais homogêneo. A égua da sexta colocação, se a gente observar o movimento anterior dela, ela sobe o joelho e a mão espalma mais, então a vantagem é no gesto, mesmo que a égua que ficou atrás ganhe um pouco na estabilidade corpórea, quando visto por trás aí, mas aqui vendo de perfil a égua é mais dissociada, tem cômodo melhor, o anterior chega mais semicircular em relação ao solo, então o gesto aí foi decisivo na nossa avaliação. Pode parar a égua de sexta, muito obrigado. E a quarta e a quinta, aqui já uma crescente pelo equilíbrio corpóreo, então se a gente avaliar a correção dos membros quando visto por frente e por trás, a égua Tordilha ela oscila muito a garupa, então tanto ela abre a base do anterior, como ela torce a garupa quando visto por trás. Então a Marília também poderia ter um pouquinho a estabilidade do eixo, mas ela é mais corrigida hoje, principalmente do membro posterior, quando visto por trás, aonde a Tordilha já acentuando no decorrer da prova, o movimento jarrete dela ficou mais vacilante, e isso abrindo a base do posterior e torcendo muito no eixo corpóreo. Isso passa um pouco na montada, onde a Marília ainda mais cômoda, mais corrigida de aprumos, quando visto por trás, e teve prova com término melhor, principalmente pelo engajamento e pela correção da estabilidade. Pode parar a quinta, muito obrigado. E 3 e 4, aí já começa uma crescente, hoje pela qualidade da dissociação, então se a gente apurar o olho na distribuição dos tempos de apoio, a égua de terceiro tem a ligeira vantagem, ela é ligeiramente mais dissociada que a égua que ficou atrás, e o anterior dela também chega um pouquinho mais semicircular em relação ao solo, ganha um pouquinho a égua que ficou atrás, hoje apenas no adestramento. A égua de terceiro ainda está precisando ajustar um pouquinho a embocadura, em algum momento ela foge um pouquinho do apoio, ela está com dificuldade de manter, então a atitude é o ponto que a quarta supera. Agora quando a gente vai para o movimento, para o gesto, pela distribuição do apoio, pela dissociação, e então ela se aproxima mais das três éguas da cabeceira, pela qualidade do gesto, não pela montada, porque a quarta é macia, a terceira também é muito macia, a condução é melhor na quarta, mas o gesto é melhor na terceira, e aí o gesto tem que valer mais aí, então nesse patamar aí, por isso a minha definição. Pode parar a quarta, muito obrigado. E 2 e 3, aí já vamos buscando as três éguas de boa dissociação, as três éguas que desde o início chamaram muita atenção nossa aí. Agora das três, a que está pecando mais na montada hoje é a terceira, pela atitude, ela já foge um pouco do apoio, pode observar que o tempo todo ela está debruçando um pouquinho mais na embocadura, então o apresentador tem que ter descontraindo, mexendo, porque ela não confirma o apoio, e isso no final interferiu no quê? Um pouco no equilíbrio e na estabilidade corpórea. A perna dela atrasou um pouco mais, se a gente observar, ela já ficou trabalhando com a perna um pouquinho mais fora da massa e oscilando mais um pouco o tronco, aonde a preta segunda hoje está mais estável, está com atitude mais confirmada na colocação do seu conjunto de frente, ofereceu montada melhor hoje, principalmente na condução. Então se a gente falar, está exatamente acrescente pela montada aí. A égua hoje que ofereceu a melhor montada a Alazã, segunda melhor montada a preta, e a preta 3 pela falta da confirmação, isso aí já oscilando um pouquinho, mas o eixo passando um pouquinho mais de atrito em relação à qualidade da sela. Pode parar a terceira, boa égua também precisando ajustar. E 1 e 2, aí as duas éguas que realmente a gente colocou uma na frente, segurou, para que a gente pudesse manter realmente a classificação mais justa possível. E realmente quando a gente aproximou as duas éguas aí, a égua Alazã hoje ela ganha no quê? Na menor frequência, na maior amplitude do movimento. A égua da primeira colocação ela anda um pouquinho mais prendida
espremida, mais alongada. Então, quando a gente encurta a toada, fica nítido que a égua à frente tem a menor frequência. Então, tem mais amplitude, menor frequência, a égua tem melhor adestramento do campeonato. Então, quando a gente monta na segunda, ela está um pouquinho mais tensa em relação ao bocado. Então, ela não tem a mesma capacidade de reunir em relação à primeira. Só a gente observar a mão do próprio apresentador, como que ele já tem um pouco mais de dificuldade de reunir. A primeira não, ela consegue reunir, consegue alongar, tem a qualidade da extensão do movimento da mão melhor, as duas muito associadas, não vejo diferença na distribuição do apoio, mas a vantagem é no que? Rendimento, elasticidade, cômodo, condução melhor, mais leve em relação ao bocado, por isso a opção da primeira em relação a muito boa égua também da segunda colocação.